sobre o Museu do Apartheid, qual era a parte que tu mais gostava de apresentar? E qual era uma história que tu gostava muito de apresentar, de Nossa, contar? esse museu, para começo, esse museu, ele foi construído para você ter a sensação do apartheid. Então, do portão que você passa para frente, você já sente aquele peso, aquela coisa, como que deve ter sido um horror, um horror, um horror que é inexplicável, porque depois de uma Segunda Guerra Mundial, que todo mundo viu aquele horror que aconteceu com os judeus, estava acontecendo praticamente o mesmo aqui. A escala é menor porque é somente um país, mas estava acontecendo o mesmo. Então, quando você entra no museu, olha, você fica chocado. Você fica chocado por você pensar que pessoas, seres humanos, foram tratados desta maneira como eles foram tratados. E seres humanos que conseguiram tratar outros seres humanos desta maneira. Que é um absurdo. É um Impactante. absurdo. O museu é impactante. Nossa, demais, demais. É chocante. É demais. Como que é na prática Demais. essa questão que eles fazem a divisão? Como eles conseguem, na prática, criar uma ideia de preconceito quando tu chega? Olha, eu digo que desde o começo da humanidade, né? Porque, digamos, de passagem, Não, eu quando falo específico do museu. Como é que o museu cria essa tá, ideia da discriminação? Ele faz uma. Eu vi uma vez que ele faz uma separação quando tu chega no museu, tu já tem que andar separado, isso? já fizeram como era antigamente. Então, tem três entradas. A entrada para o branco, a entrada para o negro e a entrada para os colored. Tá. Os colored são Entendeu? os. Então, quando você ia em um evento, quando você ia. Isso se não era completamente proibido para negros, né? Mas depois, então, por exemplo, você ia num estádio de futebol, você tinha a entrada para negros, os lugares para os negros, você tinha a entrada. Então, tem alguns lugares que realmente. Sim, o banco da praça, que o negro não podia sentar. Quer dizer, você está numa praça, o negro não pode sentar naquele banco. Nossa. Não, é desse jeito. Era desse jeito. Então, você imagina que só em 1994, quando o Mandela foi praticamente livre, e aí ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Foi aí que aconteceu, praticamente já vinha acontecendo, entendeu? Porque muitos. Sempre tem a oposição, né? Ah, Sempre. Para um governo ditatorial, para um governo sádico como foi, sempre teve os opositores. E os opositores também eram brancos, também eram judeus, também eram indianos, também eram. Entendeu? Então, a força deles, mais a força dos negros, como Mandela, como vários outros do mesmo. Não vou dizer nem partido, porque naquele tempo o partido era ser contra o governo. Então, todos os partidos se alinharam contra. essa Então, foi oposição. isso.